Ela acha que pertence a este lugar. Que piada. Traga mais vinho. O Clube Paineiras cheirava a madeira cara, vinho tinto e arrogância. Era um espaço exclusivo onde só se permitia a entrada de empresários, políticos e herdeiros do poder paulistano. Os lustres pendiam como joias e o pessoal caminhava de cabeça baixa, tentando ser invisível. Paula Santos avançava com uma bandeja na mão, desviando de cadeiras de design italiano, perfumes importados e risadas altivas. Sua blusa branca, meio desbotada, contrastava com os ternos de milhares de reais que a rodeavam. 3 cafés americanos, um cortado e o seu com leite de amêndoas, disse em voz baixa ao chegar na mesa 12, a mais importante do dia. Demorou, disse uma voz masculina sem levantar a vista. Era Rafael Almeida, 33 anos, CEO do Grupo Almeida Capital, terno azul marinho, relógio que valia o preço de um apartamento e uma expressão que não perdoava erros. Desculpe, respondeu Paula com educação. A cozinha demorou com os pedidos especiais. Claro, a cozinha tem culpa de tudo, murmurou ele sem olhá-la. Ao seu redor, 3 homens e uma mulher riam com aquela naturalidade que só tem os que sabem que o mundo gira a seu favor. Paula deixou as xícaras sem interromper. Estava prestes a se afastar quando escutou algo que deteve seus passos. Não faz sentido investir na Tec Brasil, disse um dos sócios. A liquidez está caindo e o modelo de negócio deles é insustentável. Paula piscou. Tec Brasil. Conhecia essa empresa. Na noite anterior havia analisado seus movimentos na B3 por pura curiosidade. A baixa na liquidez é temporária, murmurou sem se dar conta. Eles estão absorvendo um fundo interno para evitar uma aquisição hostil. A mesa ficou em silêncio. Paula percebeu tarde demais o que havia dito. Todos se viraram para olhá-la. O que você disse? Perguntou Rafael, levantando finalmente a vista. Paula engoliu em seco. Nada. Desculpe. Foi um comentário fora de lugar. Não, interveio Fernanda Vilela, a única mulher na mesa com um sorriso venenoso. Queremos saber o que pensa a especialista em investimentos que serve o café. Paula quis desaparecer. Só li num relatório. Acho que a Tec Brasil está limpando suas finanças, não caindo. Rafael a olhou um segundo a mais. E você quem é? A garçonete economista? As gargalhadas não se fizeram esperar. Paula baixou o olhar. Desculpem, sussurrou. Não vai acontecer de novo. Espero que não, disse Rafael, virando a cabeça com indiferença. Paula caminhou rápido até o balcão com o coração na garganta. Nunca falava, nunca se metia. Por que havia feito isso agora? Seu Osvaldo, o gerente do clube, a viu chegar com os olhos brilhando. Tudo bem, filha? Ela assentiu. Só me meti onde não devia. Com essa gente é sempre assim. Não importa quem você seja se não usa gravata. Paula forçou um sorriso. Não se preocupe, estou bem. Mas não estava. Aquela noite, ao sair do trabalho, caminhou sozinha pelas ruas úmidas da Vila Madalena, sua mochila velha pendurada em um ombro e a chuva ameaçando cair. Apesar do dia horrível, não pensava em vingança nem justiça. Pensava em seu irmão, em como compraria os medicamentos que ele precisava, em como chegariam ao fim do mês. O apartamento era pequeno, mas acolhedor. Na cozinha cheirava a miojo. Mateus, seu irmão de 11 anos, fazia a lição sobre a mesa da cozinha enquanto roncava baixinho. Paula se aproximou e acariciou seu cabelo com ternura. Acorda, pequeno, já cheguei. O menino abriu os olhos com dificuldade. Trouxe pão? Claro, disse tirando uma sacola com pão francês e uma surpresa. Iogurte de morango. Mateus sorriu como se fosse Natal. Você é a melhor irmã do mundo. E a única, respondeu ela, largando a mochila. Depois de jantar, o colocou na cama, deu os remédios e fechou a porta do quarto. Depois foi para a sala, ligou seu notebook velho e abriu uma planilha do Excel. Não era só por prazer. Analisar números a fazia sentir no controle, como se o caos fizesse sentido se você pudesse medi-lo. Abriu um gráfico da Tec Brasil, revisou indicadores, leu relatórios financeiros, fez anotações.
Tinha razão. Sua intuição na mesa não havia sido sorte. Havia dados reais por trás, mas isso não importava. Aos olhos de Rafael Almeida, ela era só uma garçonete. Uma voz em sua mente, a de seu falecido pai, lhe sussurrou: "Filha, você não precisa de diploma para ter talento. Só precisa de alguém que acredite em você." Paula desligou a tela e, embora não soubesse, alguém já estava começando a acreditar nela. A segunda-feira de manhã começou com más notícias para Rafael Almeida. O fundo de investimentos que controlava Almeida Capital havia apostado pesado na tecnológica Tech Brasil, e naquela manhã seu valor caiu 18% em menos de uma hora. "Que diabos aconteceu?" resmungou entrando na sala de crise de seu escritório na Faria Lima. Os analistas o rodeavam com tablets e projeções que se atualizavam em tempo real. Fernanda estava lá com sua blusa verde esmeralda impecável e cara de "isso não é culpa minha." "A fusão parou", explicou um dos gerentes. "Os relatórios indicam que a Tech Brasil está absorvendo fundos, mas o mercado não entende como defesa." Rafael passou a mão pelo rosto. "E ninguém viu isso vindo?" "Ninguém, senhor." "Perfeito", disse com sarcasmo. "Perdemos milhões por um boato mal interpretado." Enquanto o caos reinava, Rafael caminhou até seu escritório e fechou a porta com força. Precisava pensar ou matar alguém. Abriu seu laptop e entrou em seu fórum financeiro privado, onde publicavam análises anônimas de especialistas. Buscava opiniões diferentes fora do círculo elitista ao qual pertencia. E então viu um post recente publicado havia 45 minutos, intitulado "Tech Brasil, absorvendo para resistir." Rafael abriu. A análise era precisa, bem estruturada, com gráficos que desmentiam o pânico e explicavam por que a queda era momentânea. Terminava com uma frase: "O silêncio do capital é muitas vezes a melhor defesa. Só é preciso saber escutá-lo." Franziu a testa. Essa frase já havia escutado antes. Exatamente essa. Dias atrás no Clube Paineiras, dita por uma garçonete. "Não pode ser", murmurou. Releu a análise. Não havia dúvida. Era a mesma ideia que aquela jovem havia lançado entre cafés e zombarias. Ligou para sua assistente imediatamente. "Consiga o nome completo da garçonete que me atendeu semana passada no Paineiras, a que se meteu na conversa da Tech Brasil." "Nome? Não sei, mas descubra." Desligou e voltou ao post. Revisou o perfil do autor. Anônimo, usuário novo. Mas as métricas mostravam atividade constante de leitura em temas de mercado financeiro. Não era alguém improvisado. Cruzou os braços. O que fazia uma pessoa assim servindo café? Paula, em casa, não sabia que sua publicação havia causado impacto. Só a havia postado porque não aguentava ver como se espalhavam leituras erradas do mercado. Fez isso sob o pseudônimo NPS22. Como toda noite, havia revisado gráficos, lido relatórios e redigido o post em menos de uma hora, e agora estava no trabalho de novo, carregando bandejas e suportando comentários desrespeitosos dos clientes. "Esse é o café com leite de amêndoas?" perguntou um homem com voz nasal. "Sim, senhor, sem açúcar, como pediu." "Bom, porque da última vez me trouxeram com adoçante. Sabe o que é isso? Veneno puro." Paula sorriu com educação. "Garanto que desta vez está correto." "Espero. Uma reclamação a mais e peço para te demitirem." Foi embora sem mais. Paula respirou fundo. Estava acostumada, mas isso não tornava mais fácil. "Santos", chamou seu Osvaldo da entrada. "Te procuram. Um cara elegante. Diz que é cliente, mas trouxe seguranças." Paula franziu a testa. Caminhou até o lobby do clube onde um homem de terno escuro a esperava com uma pasta. "Você é Paula Santos?" "Sou. Por quê?" "Isso é para você." Entregou um envelope preto com letras douradas. Paula abriu. Era um cartão. "Rafael Almeida, CEO Almeida Capital. Te espero amanhã, 9 da manhã, andar 32. Traga sua análise da Tech Brasil." Paula piscou. O mundo pareceu parar por um momento. Aquela noite não conseguiu dormir. O que queria esse homem dela? Estava bravo pela análise?
Ia denunciá-la por roubar informações? Ou estava interessado? O único que sabia era que não podia ignorar o encontro. Se algo havia aprendido na vida, era que oportunidades não chegavam duas vezes. No dia seguinte, se vestiu com o mais apresentável que tinha: uma blusa azul clara, calça jeans limpa e um blazer emprestado. Amarrou o cabelo, respirou fundo e subiu no elevador do edifício Almeida, onde tudo cheirava a mármore caro e sucesso. Na recepção do andar 32, a secretária a escaneou dos pés à cabeça. Tem horário? Sim, com o Sr. Almeida. Nome? Paula Santos. A secretária digitou e depois assentiu com frieza. Pode entrar. O escritório de Rafael era maior que seu apartamento. Janelas que davam vista para a cidade, uma mesa de reuniões e uma tela de 80 polegadas, com gráficos financeiros rodando sem pausa. Ele estava de pé, olhando pela janela de costas para ela. Feche a porta. Paula obedeceu. Obrigado por vir, disse ele sem se virar. Te incomodou que eu entrasse em contato? Só me surpreendeu. Tem medo? Não, mas tenho pressa. Rafael se virou. A olhou por alguns segundos sem falar. Ela sustentou o olhar, sem se intimidar. Foi você quem escreveu a análise da Tec Brasil? Sim, por quê? Porque estava correto. Ele sorriu levemente. E como sabia que estava correto? Porque leio, porque estudo, porque nem todo conhecimento vem com um diploma emoldurado. Rafael estreitou os olhos, curioso. Você tem personalidade. Tenho contas para pagar. Houve um silêncio tenso. Ele caminhou até a mesa e tirou uma pasta. Isso é um portfólio fictício. Quero que analise. Me dê um relatório de viabilidade em 3 dias. E vai me pagar? Sim, o dobro do que ganha servindo café. Paula levantou uma sobrancelha. Por que está fazendo isso? Porque me interessa saber o que mais você consegue enxergar que meus analistas não veem. Paula pegou a pasta. Está bem, mas se isso for uma brincadeira, não tenho tempo. Não é brincadeira, Paula. É um teste. Ela se virou para sair, mas antes de partir se voltou. Posso fazer uma pergunta? Claro. Por que zombou de mim naquele dia no clube? Rafael não respondeu imediatamente. Depois disse, porque nesse mundo sempre fazemos isso. E foi um erro? Foi um erro. Paula assentiu e saiu. Rafael a viu partir com uma expressão que não costumava ter: respeito e uma pitada de interesse. O terceiro dia chegou mais rápido do que esperado. Paula entrou no edifício Almeida Capital com a mesma blusa azul e uma pasta na mão. Não tinha maleta de couro nem portfólio elegante, só levava seu trabalho impresso, grampeado e sublinhado à mão. A secretária a olhou de soslaio, mas desta vez não disse nada. Rafael já a esperava na sala de reuniões. Pontual, comentou ele sem levantar a vista do celular. Sempre, respondeu ela, deixando a pasta sobre a mesa. Fez sozinha? Sim, embora minha impressora quase tenha morrido no processo. Rafael folheou as páginas em silêncio. Paula se manteve de pé com as mãos cruzadas nas costas. Ele passava as folhas rápido, mas com atenção. Ao terminar, fechou a pasta e a olhou. Enfoque interessante. Isso é bom ou ruim? Bom. Não disse o que todos teriam dito. Identificou o problema na distribuição, não no ativo. É aí que está a raiz. E como sabe disso? Passei 2 anos lendo relatórios financeiros enquanto cuidava do meu irmão. Rafael estreitou os olhos. Por que não trabalha nisso oficialmente? Porque ninguém contrata uma garçonete sem diploma. Houve um silêncio. Quero que trabalhe comigo, disse ele de repente. 1 semana como consultora externa. Paula o olhou surpresa. Só 1 semana? Vamos chamar de período de teste, te pagarei adiantado. Ela hesitou. Não tenho roupa para este lugar, nem computador desses caríssimos, nem ninguém que me leve a sério. Rafael sorriu de lado. Então causará ainda mais impacto quando abrir a boca. No dia seguinte, Paula estava sentada em um escritório compartilhado, rodeada de executivos que a ignoravam. Rafael a apresentou como analista externa de estratégia emergente, o que ninguém entendeu muito bem. O único claro era que vestia jeans, usava um notebook velho
e comia sanduíche de presunto em vez de pedir sushi como os demais. E essa quem é? Perguntou alguém em voz baixa. Dizem que era garçonete, conhecida do Almeida. Aparentemente conhecida ou algo mais. Os olhares a seguiam, mas Paula não se abalou. Enquanto isso, Rafael observava de seu escritório com os braços cruzados. Já começaram os mexericos, disse Fernanda entrando sem bater. Vestia uma calça branca ajustada e uma blusa verde esmeralda que parecia desenhada para chamar atenção. Que falem, respondeu Rafael. Sério, vai dar espaço para alguém como ela? Não tem credenciais nem contatos, só uma cara bonita e muita sorte. Tem talento e isso me basta. Fernanda franziu o senho. Não me diga que você se interessou. Sério? Rafael a olhou. Nem tudo gira em torno do que você imagina, Fernanda. Ela forçou um sorriso, mas seus olhos já planejavam algo mais. A prova real chegou numa reunião crucial. Estavam presentes todos os sócios do fundo. Ternos cinzas, relógios brilhantes e olhares de tubarão. Paula estava num canto tomando notas em seu caderninho enquanto escutava falarem de um possível investimento internacional. O relatório da Mark Capital indica que há alto risco nesse portfólio europeu, disse um dos executivos. A rentabilidade projetada é de 3,5%, acrescentou outro. Paula levantou a mão timidamente. Desculpem, posso opinar? Os olhares se cravaram nela. Fernanda levantou uma sobrancelha. Você? Sim, Paula respirou fundo. Revisei os relatórios da Mark Capital. Encontrei uma discrepância no apartado de dividendos. Usaram uma estimativa inflada nas rendas imobiliárias. E como sabe disso? Perguntou outro com tom cortante. Porque o mesmo arquivo foi editado há 4 dias. Baixei do servidor aberto deles. Está manipulado. Houve um silêncio desconfortável. Rafael se virou para um dos analistas. Isso é verdade? O homem digitou nervoso. Seu rosto ficou vermelho. Sim, sim. Há uma atualização não registrada. Não sei como ela viu. Paula sorriu levemente. Reviso mais do que parece. Fernanda respirou fundo e cruzou os braços. Vamos confiar numa amadora que encontrou um erro por acaso? Paula a olhou direto. Não foi acaso, foi análise, algo que se pode fazer sem terno de grife. Rafael não interveio, só observou Paula com uma expressão diferente, como quem se dá conta de que encontrou algo valioso sem procurar. Aquela noite, Paula ainda estava no escritório terminando um relatório. Rafael entrou em silêncio com 2 cafés na mão. Não jantou? Não, mas tenho biscoitos de aveia. São veneno, disse ele deixando o café em sua mesa. Obrigada. Sempre trabalha assim? Desde que me lembro. Primeiro foi para ajudar meu pai, depois para cuidar do Mateus. Mateus é seu irmão? Sim, tem 11 anos. É asmático. Nosso pai nos deixou quando ele nasceu. Rafael assentiu. Minha irmã morreu quando tinha 8 anos. Diagnosticaram errado. Minha mãe nunca mais sorriu. Paula o olhou surpresa pela confissão. Sinto muito. Às vezes a dor vira motor, mas também te deixa cego. Ficaram em silêncio por alguns segundos. Depois Rafael quebrou o momento. Por que escolheu economia? Porque é como um quebra-cabeça. Nada está completo, mas tudo encaixa se você souber onde olhar. Rafael sorriu. Essa é uma boa forma de ver. E você, por que faz isso? Ele demorou para responder. Porque ninguém espera que um Almeida fale. Paula se inclinou em direção a ele. Isso soa solitário. É? Os olhos de ambos se encontraram por um instante longo demais. Paula sentiu algo no peito que não esperava. Rafael também. Bem, disse ela quebrando o momento. Tenho que terminar este relatório. Claro, eu também tenho coisas para fazer. Mas ficou ali mais um segundo antes de sair. De sua mesa, Fernanda os observava com o senho franzido. Não ia permitir que aquela garota conquistasse tudo. Nem o respeito de Rafael, nem sua atenção e muito menos seu coração. O boato começou como uma frase sussurrada na copa da empresa. Dizem que a garota nova tem algo com o Rafael. Sério? Mas parece uma estagiária de escola técnica. Por isso mesmo, esse é o tipo dele ultimamente.
O seguinte foi uma matéria vazada por fontes próximas, num site financeiro de fofocas corporativas. O CEO da Almeida Capital contrata garçonete sem experiência e desperta suspeitas entre investidores. A nota vinha acompanhada de uma foto borrada de Paula entrando no prédio com sua pasta na mão. Embora não dissesse nada explícito, insinuava tudo. No bairro de Paula, o escândalo chegou rápido. "Você está saindo com esse milionário?" perguntou uma vizinha enquanto varria a calçada. "Claro que não", respondeu ela corando. "Só trabalho com ele." Mas os olhos não mentiam. Os olhares haviam mudado. Seu Osvaldo também ligou com voz tensa. "Paula, filha, me perguntaram se você ainda trabalha no clube. Querem saber se usou o lugar para caçar empresários." "Como assim?" "Desculpa, eu não acredito nisso, mas..." Desligou sem saber o que dizer. No escritório a tensão era pior. Fernanda caminhava com ares de vitória, sorria mais que o normal. Numa reunião, um dos sócios fez uma piada sobre os cafés especiais que melhoram o rendimento financeiro, olhando para Paula. Ela não disse nada, só anotou em silêncio, mas o ardor no peito crescia. Rafael não estava naquela manhã. Viajou para o Rio para uma reunião de alto nível. Sua ausência deixava Paula sozinha e vulnerável. Às 4h17 da tarde, foi chamada ao Departamento de Recursos Humanos. Uma mulher de óculos quadrados a esperava com um envelope branco na mão. "Senhorita Santos, nos vemos obrigados a encerrar seu contrato de teste. Efetivo imediatamente." Paula sentiu como se tivessem jogado água gelada nela. "O quê? Por quê?" A decisão veio da junta de sócios. A situação externa gerou distração para a empresa. Situação externa se refere aos boatos? Não podemos fazer comentários. Só pedimos que assine sua saída voluntária e recolha suas coisas. Paula ficou imóvel. "O Rafael aprovou isso? O Sr. Almeida não está disponível no momento." E assim, em menos de 10 minutos foi escoltada pela segurança para fora do prédio. A mesma recepcionista que antes a havia ignorado, agora a olhava com uma mistura de pena e desprezo. Aquela noite, Paula chegou em casa sem forças. Mateus a recebeu com um sorriso, mas ela não conseguiu sustentar o seu. "Aconteceu alguma coisa?" "Não. Só foi um dia pesado." Se trancou no banheiro e deixou as lágrimas saírem em silêncio. Sentia-se suja, usada, humilhada. Como se seu esforço não tivesse valido nada. Como se o talento não importasse diante de uma boa fofoca. Seu celular vibrou. Era Rafael. Ela olhou a tela e não atendeu. Depois chegou uma mensagem. "Precisamos conversar. Desculpa, te ligo assim que chegar." Paula apagou sem responder. No dia seguinte, Rafael voltou ao prédio com o rosto tenso. Havia lido tudo no caminho. As matérias, os fóruns, os comentários. Entrou direto em seu escritório. Fernanda já o esperava lá, sentada com uma xícara de chá. "Já soube?" "O que você fez?" lhe perguntou ele sem rodeios. "Eu não publiquei nada, só conversei com 2 sócios preocupados. Não era a transparência que você queria? Você a demitiu sem me consultar. Ela virou um problema de imagem. Estão dizendo que você coloca amantes na folha de pagamento. Ela não é minha amante. Mas você a protegia como se fosse." Rafael cerrou os punhos. "Você está cruzando uma linha, Fernanda." "Estou protegendo o que construímos, não sabotando alguém que só quer uma oportunidade." Ela se levantou com elegância, mas os olhos brilhavam com ameaça. "Tenha cuidado, Rafael. As emoções nublam o julgamento e você está perto demais da beirada." Horas depois, Paula estava sentada num banco da praça em frente à sua casa. Levava a mochila no colo e a pasta que Rafael havia lhe dado no começo. Ainda conservava esse papel como prova de que, por um instante, alguém acreditou nela. Escutou passos se aproximando. Era ele. "Achei que ia continuar me ignorando", disse Rafael de pé na frente dela, sob a sombra de uma árvore. "Achei que ia me defender", respondeu ela sem olhá-lo. "Soube quando já haviam tomado a decisão." "E isso te impediu? Não podia dar uma coletiva, mandar um comunicado, dizer que tudo era falso?" "Não é tão fácil. Para você nunca é." Paula não levantou a vista, os olhos cheios de dor. "Mas para mim também não.
Eu não tenho terno nem sobrenome. Só tinha isso, essa oportunidade, e me tiraram. Rafael suspirou. Você tem razão. E agora o quê? Veio me dar dinheiro para compensar? Não, vim pedir perdão. Ela ficou em silêncio. Perdão por não proteger o que valia, por deixar que o barulho fosse mais forte que a verdade. Paula baixou o olhar. Não sei se isso basta. Eu também não. O silêncio se fez longo. Vou te fazer uma pergunta só, disse ela finalmente. Se você não fosse Rafael Almeida, ainda se importaria com o que eu penso? Rafael engoliu em seco. Sim, porque você teve o que outros não têm. Porque me fez duvidar de mim mesmo e porque pela primeira vez em muito tempo quis escutar. Paula se levantou. Então prove. Mas não com palavras, com ações. Me dê uma oportunidade. Não a mim, a você mesmo. E se afastou, deixando-o sozinho no meio da praça, com a camisa amassada e o coração revolto. Aquela noite, revisando as redes sociais, Paula viu um anúncio que capturou sua atenção. Concurso Nacional de Estratégia Financeira, aberto a mentes novas sem necessidade de diploma, só talento. Continuou lendo. Patrocinador principal, Almeida Capital. E logo abaixo, em letras pequenas. Jurada convidada, Fernanda Vilela. Paula apertou a mandíbula. Não tinha medo. Não mais. O local do Concurso Nacional de Estratégia Financeira estava cheio de luzes brancas, câmeras e público expectante. Era o evento mais importante do ano para mentes jovens do mundo financeiro. Centenas de participantes, com ternos impecáveis e credenciais de universidades prestigiosas, esperavam sua vez diante de painéis repletos de gráficos em tempo real. E entre todos eles estava Paula, sem uniforme, sem respaldo, sem diploma, só com um notebook emprestado e uma pasta cheia de anotações feitas à mão. Nome completo? Disse uma assistente de produção. Paula Santos. A mulher a olhou com uma mistura de dúvida e compaixão. Representação acadêmica? Nenhuma. Empresa? Nenhuma. Então em que categoria compete? Na aberta, a que diz para mentes sem afiliação. A mulher anotou em sua prancheta, sem dizer mais nada. Os corredores do evento estavam cheios de câmeras, marcas, patrocinadoras e participantes com ares de grandeza. Paula caminhava sozinha, sentia os olhares, os sussurros, as risadas disfarçadas. Viu? Essa é a dos boatos com o Rafael Almeida. Pensei que tinha sido demitida. Deve ter vindo buscar fama. Os comentários escorregavam por ela. Não estava mais ali por aceitação. Estava por algo mais importante. Recuperar sua voz. No fundo do salão principal, o júri já se preparava. 3 juízes. O primeiro, um economista decorado de Nova York. A segunda, uma mulher especialista em banca europeia. E a terceira, Fernanda Vilela, vestida de preto, elegante e segura, como se já soubesse o resultado antes de começar. Seus olhos se cruzaram com os de Paula, e o sorriso que lhe lançou foi pura pólvora. Cada participante devia apresentar um caso de análise financeira em tempo real. Tinham 1 hora para resolver e defender sua estratégia diante do júri e do público. Quando foi a vez de Paula, subiu ao palco sem tremer. As luzes a cegavam, mas sua mente estava clara. Entregaram o desafio, plano de resgate para uma empresa de tecnologia em queda, sem eliminar pessoal nem se fundir. Ela leu os dados, viu os gráficos, analisou o comportamento do mercado. Sua mente começou a ordenar ideias como peças de dominó. Pronta? Perguntou o moderador. Pronta. Começou a digitar. Sua proposta era simples, mas inovadora. Converter dívida em microinvestimento público em troca de participação limitada. Uma estratégia que poucos consideravam viável até ela explicar com linguagem clara, direta, sem tecnicalidades vazias. Quando terminou, fez-se silêncio. Fernanda foi a primeira a falar. Sua análise é curiosa. Onde aprendeu isso? Estudando sozinha, analisando casos reais, observando padrões. Sem diploma, soltou Fernanda com desdém. Sem privilégios. Que não é a mesma coisa, retrucou Paula. Houve um leve murmúrio entre os juízes. E o que te faz pensar que sua proposta poderia funcionar na vida real?
Porque já fiz, respondeu Paula com firmeza. Uma vez, e funcionou. Salvei milhões sem ninguém saber porque não me deram crédito. Mas desta vez estou aqui para reivindicá-lo. O público começou a aplaudir timidamente. Os outros 2 juízes tomavam notas com atenção. Fernanda forçou um sorriso. O que pensa das acusações que vinculam sua ascensão à sua proximidade com Rafael Almeida? A pergunta foi como um tiro. Paula respirou fundo, olhou o público e falou com voz firme. A única coisa que me vinculou a ele foi uma oportunidade, uma que eu conquistei. Não devo nada que não tenha trabalhado. E não vim aqui me defender, vim demonstrar. Um aplauso mais forte estourou. Fernanda apertou a mandíbula. Obrigado, senhorita Santos, disse o moderador. Pode descer. Paula caminhou em direção à saída com o coração batendo forte. Em seu peito, pela primeira vez em dias, não havia medo, havia orgulho. Nos bastidores, se sentou num banco para recuperar o fôlego. Esteve incrível, disse uma voz conhecida. Paula levantou o olhar. Rafael, com camisa branca arregaçada e o paletó pendurado no braço, a olhava com um sorriso suave. Estava ali pessoalmente. O que faz aqui? Paguei entrada como todos, brincou, mas também como patrocinador. Queria te ver ganhar. Ainda não ganhei. Já ganhou, mesmo que não te deem o troféu. Paula o olhou ainda em choque. Achei que não ia aparecer. Pensei muitas coisas até te ver se enfrentar sozinha, e entendi que, mesmo que eu me afastasse, você ia brilhar igual. Ela engoliu em seco. Me doeu que não me defendesse. Sei disso e não tenho desculpa, mas estou aqui porque não pretendo te falhar de novo. Os olhos de ambos se encontraram, não mais como chefe e subordinada, mas como iguais. O que acontece se eu perder? Perguntou ela baixinho. Então me caberá te lembrar todos os dias quem você é. Uma voz interrompeu do palco. Atenção, vamos anunciar os finalistas. Rafael apertou sua mão. É sua hora. A sala estava lotada. O público expectante, as câmeras focadas nos juízes. Em terceiro lugar, anunciou o moderador, Daniel Oliveira, da Universidade Tecnológica de São Paulo. Aplausos. Em segundo lugar, Paula Santos. Houve um momento de silêncio seguido de uma ovação que foi crescendo como onda. Paula subiu ao palco. Recebeu uma medalha de prata e um cheque simbólico, mas, mais importante, recebeu o aplauso de centenas de pessoas que antes não haviam. Algumas palavras? Perguntou o apresentador. Paula pegou o microfone. Obrigada por este reconhecimento, mas, sobretudo, obrigada por me permitirem demonstrar que o talento não tem uniforme, que as ideias nem sempre vêm de terno e gravata, que às vezes as melhores mentes nascem onde ninguém está olhando. Mais aplausos. E obrigada àqueles que, mesmo sem dizer, me ensinaram a acreditar em mim. Do público, Rafael a olhava com os olhos cheios de algo novo. Não admiração, não orgulho, algo mais. Horas depois, já fora do recinto, Paula tirou os sapatos emprestados e caminhou descalça pela calçada molhada. Rafael se aproximou em silêncio. Não quer comemorar com champanhe? Não, respondeu ela sorrindo. Prefiro um açaí. Feito. Caminharam juntos em direção à barraca mais próxima, sem câmeras, sem escritório, sem expectativas. Só 2 pessoas que se encontraram entre cifras, erros e um pouco de fé. E quando ninguém estava olhando, ele pegou sua mão. Ela não a soltou. A notícia do segundo lugar de Paula percorreu as redes mais rápido que qualquer manchete financeira do dia. Ex-garçonete vence formados de elite em competição nacional de estratégia. Paula Santos, a mulher que colocou em xeque as elites financeiras sem diploma. Almeida Capital patrocinou uma desconhecida e terminou apostando num gênio, mas nem todos estavam contentes. Na junta diretiva da Almeida Capital, os telefones não paravam de tocar. Investidores, jornalistas e antigos sócios queriam respostas. Não pelo escândalo, mas pela verdade. Paula havia demonstrado mais competência que muitos executivos com anos no ramo, e isso incomodava alguns profundamente. Não podemos permitir que isso saia do controle, disse um dos sócios mais velhos na sala de reuniões. Já temos mídia pedindo entrevistas com ela.
Que imagem projetamos se oficialmente aceitarmos uma garçonete? E que imagem projetamos se a ignorarmos depois que venceu os nossos? Interveio outro mais novo. Fernanda estava sentada no centro, mais tensa que o habitual. Paula é um fenômeno midiático. Isso não a torna profissional. O que a torna profissional é o que apresentou, disse Rafael entrando na sala sem aviso prévio. Levava o paletó no ombro e aquela expressão firme que não deixava espaço para discussão. Boa tarde, acrescentou com frieza. Só passava para informar que tomei uma decisão. Que decisão? Perguntou Fernanda cruzando os braços. Paula será integrada como consultora sênior na divisão de análise estratégica, a partir de hoje. Um murmúrio percorreu a mesa. Você está louco? Disparou Fernanda. Vai destruir a imagem da empresa. Isso não é circo. Tem razão, respondeu Rafael com calma. Não é. Por isso você também está fora. O silêncio foi imediato. O que disse? Disse Fernanda. Manipulou a imprensa, plantou boatos, demitiu uma pessoa valiosa sem consultar e me mentiu. Recebi confirmação de seu envolvimento no vazamento das imagens e comentários ofensivos. É razão suficiente para sua saída imediata. Você não pode fazer isso, gritou ela. Eu construí este fundo com você. E também ajudou a manchá-lo. Há um limite, e você o cruzou. Fernanda se levantou com o rosto vermelho. Vai se arrepender, Rafael. Esta empresa não é só sua. Não, mas sua integridade é. Ela saiu sem se despedir com as unhas cravadas nas palmas. 2 dias depois, Rafael visitou Paula em seu bairro. Não de carro com motorista, não de terno. Só ele e flores na mão. Bateu na porta nervoso. Veio trazer outro envelope? Brincou ela ao abrir de pijama e com o cabelo solto. Não, desta vez não, respondeu ele. Posso entrar? Claro. Dentro, Mateus brincava com uma calculadora e um caderno velho. Ao ver Rafael, o cumprimentou com animação. Você é o do concurso. Minha irmã te ganhou, né? Sim, respondeu ele sorrindo e com muita vantagem. Dona Teresa, a mãe de Paula, também apareceu da cozinha. Ele é o Rafael, disse Paula. Meu chefe. Ele se aproximou respeitosamente. Prazer em conhecê-la, Dona Teresa. Sua filha é extraordinária. Teresa sorriu com os olhos úmidos. Sempre foi. Só faltava mais alguém ver. A sós na laje do prédio, Paula e Rafael olhavam a cidade em silêncio. O sol caía devagar, pintando os telhados de laranja. Não me interessa que trabalhe comigo se isso te faz sentir pressionada, disse ele olhando-a de soslaio. Não me interessa trabalhar com você se só está fazendo para compensar. Então estamos quites, respondeu ele, sorrindo. Ela também sorriu. Mas aceito com uma condição. Diga. Quero estudar formalmente, ter diploma. Não por validação, mas por mim. Vou conseguir a melhor bolsa para você. Não. Vou fazer sozinha. Só quero tempo e liberdade para conseguir. Rafael assentiu. E quero poder ir embora se um dia não me encaixar mais. Mesmo que isso me destrua, confessou ele mais sério. Mesmo que isso nos machuque, disse ela se aproximando. Houve um momento de silêncio. O vento soprava suavemente. As luzes da cidade começavam a se acender. Não pensei que fosse gostar de você, disse Paula sem olhar. Eu também não, respondeu ele baixando a voz. Mas gosto. E você de mim? Disse ele agora olhando-a fixo. Se aproximaram devagar. O beijo veio sem aviso. Não foi apressado, foi claro, limpo, como quem para de lutar contra algo que já é inevitável. Meses depois, Paula aparecia como capa numa revista financeira. De garçonete a mente brilhante, o caso Paula Santos. Já era consultora oficial, estudante universitária com bolsa própria e palestrante convidada em eventos de mulheres nos negócios. E embora muitos ainda duvidassem de sua história, ela não precisava de convencimento. Bastava ver como Rafael a escutava quando falava, como Mateus a abraçava com orgulho, como sua mãe voltava a sorrir ao vê-la entrar pela porta. Porque quando alguém conquista seu lugar com verdade, não há mais ninguém que possa tirá-lo. Mas às vezes, também é preciso lutar para mantê-lo diante de todos.
A sala de conferências do Centro Internacional de Finanças de São Paulo estava lotada. Não era uma reunião qualquer. Tratava-se da primeira aparição pública de Rafael Almeida desde o escândalo do suposto favorecimento interno que havia respingado em sua reputação semanas atrás. Câmeras, microfones, mídia especializada e generalista. Todos esperavam vê-lo na defensiva com advogados ao lado, mas Rafael subiu sozinho ao palco e, com expressão serena, pegou o microfone. Obrigado por virem. Sei que leram muitas coisas, algumas verdadeiras, muitas não. Mas o que é verdade é isto. Apostei em alguém sem diploma, sem pistolão, sem sobrenome. Apostei em talento puro e acertei. Uma tela se acendeu atrás dele. O rosto de Paula Santos apareceu entre cifras, gráficos e manchetes. Paula não só me salvou de um mau investimento, ensinou a todos nós uma lição desconfortável. Confundimos privilégio com preparação. Os murmúrios se intensificaram. Rafael não se abalou. Hoje anuncio oficialmente que Paula será sócia associada da Almeida Capital. Não por escândalo nem por pressão midiática, mas porque mereceu. Olhou para a câmera. E para quem ainda duvida, não há nada que um sobrenome possa fazer que o talento não supere com o tempo. Do outro lado da cidade, Paula assistia à transmissão da sala de sua casa. "Você saiu na TV!" gritou Mateus com os olhos iluminados. "E o senhor Rafael disse que você era chefe", acrescentou Teresa do sofá, com os olhos brilhando de emoção. Paula ficou em silêncio por alguns segundos. Emocionada, agradecida. "Ele disse certo", respondeu sorrindo. "Mas ainda falta muito." Na manhã seguinte, Paula chegou ao edifício Almeida Capital. Não de jeans, nem com sua mochila velha. Vestia um terno sob medida cor creme, simples mas elegante. Levava o cabelo solto, natural e uma pasta sob o braço. Não era a garota que trazia café, tampouco a que se escondia nos cantos. Ao entrar no saguão, todos a olharam, mas desta vez não com desprezo, mas com respeito. Uma recepcionista nova se levantou imediatamente. "Senhorita Santos." "Doutora Santos", corrigiu Paula com um sorriso gentil. "Tenho reunião no andar executivo." Na sala de reuniões, os sócios esperavam sentados. Rafael estava na cabeceira. "Bom dia", disse Paula ao entrar. Um dos sócios se levantou nervoso. "Não sabíamos que viria pessoalmente." "Gosto de revisar bem meus números", respondeu ela, se sentando sem hesitar. Me disseram que haveria dúvidas sobre o novo plano de distribuição internacional. Abriu sua pasta. Na tela apareceram suas projeções. Falou com firmeza, sem rodeios, respondeu cada pergunta sem olhar anotações. Quando terminou, houve um aplauso lento que terminou sendo unânime. Horas depois, Rafael a alcançou no elevador. "Não te reconheci quando entrou." "Isso é bom ou ruim?" "É perfeito", disse ele olhando-a. "Você brilha." Paula o olhou de soslaio. "E você está bem?" "Até conversarmos sobre algo que ainda não esclarecemos." O elevador parou no último andar, a cobertura, o mesmo lugar onde antes se beijaram pela primeira vez. "Paula", disse ele se virando, "sei que seu sonho não era ficar aqui, que quer estudar, crescer, ter liberdade. É verdade. Mas quero que saiba que se algum dia decidir ir embora, não vou tentar impedir. Só quero acompanhar enquanto me deixar." Ela o olhou fixo. Não havia arrogância em sua voz. Só verdade. "Então fique", disse ela, "mas não como chefe." "Como o quê?" "Como sócio, e se for possível como o que estamos começando a ser." Ele assentiu e sorriu. O segundo beijo não foi casual, foi escolha, e foi resposta. Uma semana depois, Paula recebeu um convite para dar uma palestra em sua antiga faculdade, a mesma a qual nunca pôde voltar. Aceitou. Subiu ao palco com seu notebook, seu blazer claro e a mesma segurança com que havia enfrentado o mundo. Quando tinha 20 anos, estudava com apostilas emprestadas, sem livros próprios nem internet estável. Hoje estou aqui não para me gabar, mas para dizer algo. O talento nem sempre entra pela porta da frente. Às vezes, entra pela cozinha, pelo elevador de serviço ou pela porta dos fundos. O importante é que entra. E quando entra,
Não há mais quem o tire. O auditório explodiu em aplausos, alguns de pé. Aquela noite em casa, Mateus preparou o jantar. Arroz com atum. Hoje é você que lava a louça, disse de braços cruzados. Por quê? Porque agora você é chefe e chefes também trabalham. Tem razão, respondeu Paula rindo. Na janela, Rafael a observava enquanto conversava com Teresa. Não estava de terno, não falavam de números, só eram família, ou algo muito próximo disso. Paula se aproximou e lhe deu um beijo rápido. Pronto para começar do zero? Com você? Sempre. E então soube que tudo, até mesmo o mais injusto, havia valido a pena. Se você gostou desta história, não esqueça de curtir, compartilhar e comentar sua parte favorita. Sua participação nos ajuda muito. Conte nos comentários seu nome e de que cidade você está nos acompanhando. Adoramos saber que temos amigos de todo o Brasil curtindo nossas histórias. Um abraço e nos vemos na próxima.